Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje comportado, já até medimos aqui as distâncias, está tudo os conformes. Ontem até o Nestor Rain me ligou para falar, professor, estava todo mundo muito junto, 6 pessoas, 7, uma mesma mesa, não cabe. Papai seguir os conselhos do Nestor, que aliás está recolhido ao seu lar com febre e tal. Então, sucesso e força ao Nestor. Tomara que não seja nada. Muito embora a diretoria do Grêmio, 3 dos membros da diretoria tenham sido acometidos aí pelo coronavírus, segundo se informa. Ainda bem que eu fui no aniversário do Romildo no sábado, lá perto de Mostardas, e os 3 não estavam lá, por razões óbvias. Senão, nesse momento, eu estaria preocupado, né? Como o Nestor já convive lá na direção, mas tudo bem, faz parte. E nós temos o prazer de receber hoje o nosso Francisco Rossal de Araújo, nosso vice-presidente do TRF4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Prazer tê-lo aqui, desembargador. Prazer, é uma satisfação. Como é que está batendo no tribunal o coronavírus? Olha... Todo mundo em home office? Todo mundo em home office, né? O tribunal só está prestando as atividades essenciais para a população e nós, sob o ponto de vista interno, tomamos todas as medidas, os prazos estão suspensos. Né? Nós vamos fazer uma política de que vão ser suspensos de 15 em 15 dias à medida da necessidade. Né? Mas também estamos seguindo as orientações gerais do CNJ, né? Que, de uma certa maneira, uniformiza todos os procedimentos da Justiça. Na Justiça do Trabalho, especificamente, ainda nos trazido alguma preocupação, vou dizer assim, a questão dos efeitos econômicos, né, dessa pandemia. O que vai estourar no TRF4, TRT. Em todos os TRTs, perdão, o que vai estourar nos TRTs pelo Brasil lá fora, porque, olha, o nível de desempregos aí será monstruoso. Porque a economia está completamente degradada, entrou ladeira abaixo. Nós estamos traçando algumas estratégias, tanto sob o ponto de vista do direito individual, das reclamatórias, do nosso dia a dia, mas principalmente da mediação coletiva. Perfeito. Porque esse é um momento de serenidade, de diálogo, e que todos têm que sentar à mesa para negociar, porque é uma situação inusitada, que nós não temos experiência recente sobre isso, e que há muitas lacunas da lei. Então, é preciso que sindicatos, entidades patronais sentem e todos, né, de uma certa maneira, infelizmente, todos nós perdemos com essa crise, mas para que nós possamos perder pouco e que cada um perca um pouco, mas, enfim, é preciso negociar, né, transigir e ter bom senso. Então, é essa nossa preocupação, o tribunal está atento para todas essas situações emergenciais, né? Temos um plantão. Quem vai levar o prejuízo, tudo isso, é o pequeno. Exato. É o pequeno empresário, o micro, pequeno, o prestador de serviço. Aí entramos na realidade da terceirização, que agora mostra as garras, até porque pessoas que perderam o emprego foram para a terceirização, foram para o Transurb, para o Uber, né? Eu ia falar depois da questão do Transurb aí, que está bem paralisado. Então, essas pessoas vão ser extremamente prejudicadas. Certamente são os mais desprotegidos. São os mais desprotegidos. Deputado Hernani Polo, nosso glorioso presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso governador está aprovando tudo na Assembleia. Olha, aprovamos nessa semana algumas medidas necessárias. Eu não é com o presidente Hernani Polo, já aprovava com Lara, né? Tem um alinhamento dos astros aí, né? E do executivo com o legislativo não se fala. Nesse caso, está muito bem a articulação política do governador Eduardo Leite. Nesse caso específico, Paulo Sérgio, e cumprimentar e saudar todos os telespectadores e os amigos aqui que estão conosco no Pampa Debates, são medidas necessárias, ampliação da contratação de médicos para a Central de Regulação de Leitos, porque está crescendo a demanda e você precisa uma infraestrutura maior. Da mesma forma, no teleatendimento, né, para esclarecer a população e passar orientações, bem como também ampliar a infraestrutura no laboratório que faz as análises dos testes do coronavírus.
né? Então, foram esses projetos aprovados, assim como o reconhecimento do decreto também, que o governador encaminhou à Assembleia, a mensagem de decretação de calamidade pública, e também aprovamos uma alteração no regimento. Ele ganhou plenos poderes em termos de saúde. Se limita à saúde? Tomar medidas na área da saúde, e também na área fiscal, para que algumas medidas necessárias a serem implementadas no combate ao coronavírus, especialmente ou especificamente nessa pandemia, ele tem as condições necessárias e mínimas para poder agir. Então, tanto a decretação nacional de calamidade como o decreto estadual, ele se restringe a ações no combate ao coronavírus. Perfeito. Meu caro brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Tudo bem, brigadeiro? O senhor está bem magro, hein? Sim. Tá cuidando do... Sim, estou cuidando do corpício? Do corpo e da mente, né? Porque os jovens há mais tempo têm que fazer isso, né? Então, já se foram destruídos mais de 14 quilos. Né? Então, e mantendo a forma e tudo, porque é importante isso. Em nome de quê? Da saúde ou tem outras razões? Não, em nome da saúde. Que a própria razão desconhece? Não, em nome da saúde, claro. Em nome da saúde. Às vezes tem gente que se apaixona e... Mas aí são outros 500. Às vezes os dois também, né? Às vezes os dois. Mas, Paulo, realmente é uma satisfação muito grande poder voltar aqui depois desse período todo e saudar os nossos telespectadores que sempre nos acompanham no programa, que realmente tem uma repercussão incrível o teu programa. Nosso programa. E dizer de vivermos nesse meio, essa coisa que realmente passou a desestabilizar tudo, e eu vou muito na sua preocupação, ou seja, porque o boleto do nosso telespectador, da nossa telespectadora, vai chegar no final do mês. Né? Quem é que vai poder empurrar isso com a barriga ou não? A gente não sabe. Então, realmente é uma Agora, questão... eu acho engraçado o seguinte, tem pessoas que têm soluções assim, fantásticas. O Estado brasileiro está ajudando os aposentados, está tirando o 13º para pagamento no fim do ano e pagando agora. Isso é uma grande contribuição que o Brasil está dando, que o Tesouro está dando às pessoas que são aposentadas. Tira de lá e bota aqui. Quando chegar lá, as pessoas não vão ter dinheiro também. É demagógica a decisão. Eu não vou entrar no mérito, porque realmente Mas pode entrar, não é porque é milico. Não é. É que eu não quero entrar numa área que eu realmente... Mas o senhor não sabe não vou falar bobagem. O senhor não acha que precisava ter outras medidas, não essa? Sim, pode ser de adiantar o dinheiro para as pessoas? Não, mas olha só, eu tenho que ter, Paulo, mais ou menos o conhecimento mínimo para poder falar sobre isso. Eu vejo sim, um movimento, que aí é mais na minha área, o movimento geopolítico chinês, né, que eles estão ganhando muito dinheiro, comprando... Perderam 13% da produção industrial, comprando comida perderam barata. Perderam 17% do comércio internacional, 13% da produção industrial estão ganhando. Olha só. Não, isso aí é teoria da conspiração. Não é essa não. Não é teoria da conspiração. Aí nós vamos brigar aqui. Não é assim. Não vamos brigar, nós vamos colocar... eu não posso começar o programa me irritando. Não, pelo amor de Deus, nós nunca nos irritamos. Não, mas não é. Agora teoria da conspiração. Os chineses criaram em laboratório vírus, tirar proveito. Criaram mas então o que eles sofreram? Aí, me permita aqui, brigadeiro. Sim, mas vamos botar o Marcelo de La Justina antes, depois o senhor fala. Meu advogado, encontrou o seu professor aqui? Pois é. Vou até desviar, porque eu já ia brigar com o brigadeiro. Brigar com o brigadeiro não dá. É um cacófato, né? Estar aqui contigo, Paulo, com os demais convidados. Saudação especial às pessoas que estão nos escutando, nos assistindo. Aqui revi o meu primeiro professor de Direito do Trabalho, lá na Unicinos ainda, na década de 80. Isso é uma satisfação, porque eu acompanhei ele. Mas ele é mais novo que tu. Nós somos quase da mesma idade. Olha o olhar dele para mim, me olhou por cima dos óculos.
né? E eu acompanhei toda a carreira dele na magistratura, como juiz de primeiro grau, como desembargador do Tribunal do Trabalho. Ele é um jurista importante, seguiu na carreira do magistério também. Eu participei de cursos que ele fez. Então, ele é assim, a memória viva da Justiça do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul nesses tantos anos aí, nesses 30 anos que eu acho. 30 anos que ele ocupa uma das cátedras do nosso tribunal aqui, né? Então, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma satisfação em vê-lo aqui. Tá aqui agora, eu me pedi para deixar o brigadeiro falar. Quem é que... O Nestor já está ligando aí? Pô, o Nestor... Está em quarentena? O Nestor não sabe que a gente está no ar, Não, mas ele está em quarentena, mas não do celular. Mas liga aí. O Nestor não sabe que a gente está no ar, estou seguindo as recomendações dele, ele nem está assistindo o programa. Por favor, Nestor. Não, né, a gente fazendo elogio para ele aqui, eu estou dizendo, olha, cumprindo as ordens do Nestor. Agora ele está no celular aqui, convenhamos. Paulo Sérgio... Não, que alô, rapaz. Paulo Sérgio, deixa o brigadeiro falar... Ele me irrita e eu não consigo deixar. Agora, desculpe, Hernani. Por favor. Se nós olhar esse momento, a China está retomando, porque ela conseguiu superar, enfim, todo o problema. Eles tiveram muitos prejuízos porque o coronavírus, há mais tempo, alguns meses atrás, eles acabaram tendo esse enfrentamento lá. É natural que agora, superado essa situação, ou estando sob controle, eles comecem uma retomada, que é o que nós estamos entrando agora. E essa situação, ela precisa ser muito bem avaliada e tomadas as decisões de uma forma equilibrada, porque se nós olhar só sob o prisma da saúde, que é salvar vidas e que deve ser considerado, sem dúvida, é uma prioridade de todos, você toma medidas olhando um aspecto só. Se você olhar só, e muitos colocam isso, só aspecto econômico, você não toma medidas nenhumas ou mais brandas para proteger a economia, que eu confesso também que está sendo fortemente abalada. Praticamente é uma paralisia. E nós teremos consequências tão graves, tanto quanto, muitas vezes, a de vidas, da saúde humana, em função dessa dificuldade econômica que vamos ter, e isso não só no momento, no presente, é no futuro, por muito tempo, talvez por alguns anos. Então, buscar o equilíbrio das medidas necessárias para a proteção da saúde e também, minimamente, preservar... Deve ser o Eduardo Bolsonaro ligando. O funcionamento econômico é uma tarefa que não é simples, né? E nós temos que ter essa clareza, né, das atividades. Aqui foi dito, aqueles autônomos que só têm alguma renda quando produzem álcool, e esses não estão tendo nenhuma condição, né? É uma paralisia generalizada de muitos setores, né? Temos que preservar aí a produção de alimentos, as indústrias que produzem alimentos, Paulo e telespectadores, é fundamental, e muitas vezes numa indústria é diferente do que num escritório, que você reduz metade da equipe, você faz um rodízio. Numa indústria muitas vezes não há como fazer isso, operacionalmente não se tem condições, né? Indústrias da proteína animal, de produção de alimentos, enfim. Então, realmente é uma situação muito preocupante. As pessoas estão com medo, há um pânico, né, em cima dessa situação toda, né, que precisa ser enfrentado com equilíbrio, com responsabilidade, preservando a vida, preservando a saúde das pessoas, mas ao mesmo tempo, né, criando mínimas condições de que os setores econômicos sofram o menos possível, porque senão essa retomada ela será muito difícil e com muitas consequências. A minha preocupação com o coronavírus, obviamente, deve ser a preocupação de todos, né? Uns mais, outros menos, alguns oportunistas também, criando situações para se locupletar, mas a minha preocupação maior é com o que vem depois do coronavírus, da catástrofe econômica. Eu não consigo entender, eu sou a favor da abertura dos mercados, acho que tem que abrir, acho que tem que funcionar, sem problema nenhum. O que não pode é um desequilíbrio. Vamos deixar o deputado Hernani Paulo falar. Não, estou fazendo um comunicado que o Nestor não está em quarentena, não está com febre, está trabalhando. Então ele pediu para transmitir isso para... Ah, mas então, bom, então eu estou louco. Eu enlouqueci. Bom, tudo bem. Então, feito o registro. O Nestor está em plena atividade, sem febre e não está em quarentena. Então melhorou de ontem para hoje. Bom, tudo bem. De qualquer forma, a questão do desequilíbrio, os supermercados estão funcionando, os trabalhadores estão operando e as pessoas estão comparecendo, os supermercados estão lotados. Aí vai nos shoppings, os shoppings estão impedidos de funcionar. Então, como é que se explica
uma situação dessa de desequilíbrio de tratamento. As farmácias, a mesma coisa. E essas pessoas que estão precisando do trabalho hoje para comer amanhã, é a minha preocupação. Essa é a minha grande preocupação. Mas eu tenho acompanhado aí essas tratativas, eu não sou especialista da área da saúde, mas a gente acaba, nesses últimos dias aí, estando permanentemente em contato. O que acontece? Há uma disseminação do vírus, que ela está acontecendo, o coronavírus, ele se multiplica de uma forma muito exponencial, a disseminação dele, e o que está se buscando pelas autoridades é evitar o máximo possível de contato, de aglomerações, para que nós não tenhamos um pico muito elevado de pessoas com o coronavírus. Que isso, consequentemente, fará com que pessoas do grupo de risco, que são as mais afetadas, pessoas idosas, com doenças crônicas, tenham a necessidade de leitos hospitalares, inclusive de UTIs. Porque o coronavírus afeta nessas pessoas do grupo de risco, principalmente o sistema respiratório. E isso poderia gerar um colapso na estrutura da saúde. Então, evitar a contaminação, o contato, a aglomeração... No supermercado é uma pode. Forma... Bom, mas na farmácia pode. Bom, mas aí a farmácia é uma questão... Paulo, eu pego o exemplo de outros países, como Itália, França, que estão tomando medidas, inclusive, muito mais drásticas do que aqui. As pessoas não, mas em casa... eu só quero equilíbrio, não quero outra coisa. Mas tudo bem, eu só quero equilíbrio. A alimentação é uma necessidade, inclusive, para a sobrevivência das pessoas. Então, você também tem que, naquelas situações... Então, a medida não é para cuidar da saúde e não é saúde, tornar comunitária a questão. Não, é para evitar uma disseminação, um pico muito elevado de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Quer dizer, se for no supermercado... Não pega o vírus. Não pega o vírus. Mas se você deixar... Se for na mercearia da esquina, pode pegar o vírus. Não, mas não é por aí, Paulo. Mas então é para onde? Mas se você não for ao supermercado e não tiver alimentos, você vai comprometer a saúde. Mas cria regras para todo mundo. Regras. Vamos pegar um terço dos funcionários aqui. Mas como um terço? Mas dá regra. Não é uma coisa simples. Como é que tu vai? Tem alguns setores, por exemplo, que você não tem como funcionar com um terço das atividades. Como é que seria? Sim, por metro quadrado. Frequência de público por metro quadrado. Para o supermercado, para as lojas, para todas. Se é para liberar, para uns, tem que liberar para todos. Mas aí vai ter um contato muito maior de pessoas disseminando o vírus. Então tá. Então estou a favor... A beneficiar determinados setores e prejudicar outros. É que tem o mercado, o supermercado, você tem que buscar alimentos para sobrevivência. A farmácia, você tem que buscar remédios. Por que a França, a Itália adotou? Você pode somente sair de casa para ir ao supermercado. Não, eu só quero saber do equilíbrio. É a única coisa que eu quero saber. Por quê? Então vamos ouvir o nosso embargador. Está certo eu acho determinados setores poder abrir e ter acúmulo de pessoas dentro, Paulo, e outros tá jogando um setor contra o outro. Não estou jogando, eu estou defendendo todos, eu estou dando regras para que todos funcionem. É o contrário do que está dizendo. Eu estou dando regras para que todos funcionem. Eu quero que todos funcionem. Número de pessoas por metro quadrado e que todos funcionem. Então, eu estou defendendo quem depende do seu ganha-pão hoje para alimentar amanhã a sua família. É isso que eu estou defendendo. Eu não estou jogando setor. Eu quero todos funcionando. É isso. Então vamos deixar claro. A França está errada. Eu quero todos. Então tá. Então já que é para radicalizar, faz como a França e a Itália radicalizaram. Bom, mas talvez vai chegar nesse ponto. A França criou, a Itália criou vai chegar nesse filas, distância para as pessoas e número de funcionários por metro quadrado para trabalhar naquele setor. Mas talvez vai chegar nesse ponto. Ué, mas já devia ter chegado. Bom. Mas então... Vou tentar... Eu sou o contrário do que está dizendo. Eu quero todos funcionando. Não sou quanto o mercado está funcionando. Não vou entrar na polêmica assim, mas eu acho que também é uma questão estatística e matemática. Maior número de pessoas circulando, maior número de contaminação. Perfeito. Tá? Essa é a questão. A segunda questão é que opções o poder público e a sociedade têm que tomar para reduzir essa contaminação. Vai haver prejuízos de alguma forma a todos. Né? Essas são decisões drásticas que têm que ser tomadas. E, eventualmente, a opção que se fez é desigual. Né? Mas por que ela é desigual? Porque eu vou deixar abertos supermercados, farmácias e outras coisas porque são considerados essenciais e outras não são consideradas essenciais. Eu posso questionar isso, mas é uma política. E vou pagar o preço. Política, tu pode fazer a política que quiser. Vou pagar o preço. Quem manda faz a política quem quiser. Vou pagar especialmente quando tem planos poderes. Vou pagar o preço dessa escolha mais adiante. Né? Porque a escolha também tem que ser... ela é complexa, é difícil fazer essa escolha. É uma escolha de saúde, o número de pessoas que vão morrer
A quantidade de pessoas que nós vamos enterrar no final de toda essa pandemia e a questão que vai ser destroçada a economia também. Nenhuma das escolhas é fácil nesse ponto e por isso que a gente tem que ter muita cautela e temos que ter, vamos dizer assim, uma noção também de tempo. Certas medidas mais restritivas, menos restritivas têm que ser tomadas agora, depois nós temos que ter um segundo momento de medidas mais restritivas até a radicalização absoluta. Né? Mas isso nós temos que... É difícil tomar decisão ao longo do tempo. Nós temos que ir vendo como é que vai ser Existe a evolução da situação. Existe uma palavra-chave, equilíbrio. Equilíbrio e esse em equilíbrio tudo. é um equilíbrio que modifica muito rapidamente, porque as coisas estão acontecendo Aí eu muito concordo, rapidamente. mas tem que ter equilíbrio. Se é para modificar para pior ou para melhor, entenda como quiser, mas que haja equilíbrio. O que eu... E ele tem que ser uníssono. Se me permite uma Mas metáfora... para ser Paulo, uníssono, então, tem que liberar, Paulo, para todos os setores igual as pessoas. Aí não vai diminuir a circulação. Eu já disse que com regras, tu faz com regras. Mas isso. aí talvez vai dar um colapso na demanda por alimentos. Se você limitar o acesso das pessoas aos supermercados... Não, mas tem mercadinhos, tem os mercadinhos, tem as padarias, Mas elas tem estão todas tudo. abertas. Aonde? Onde? Os mercados, todos os pequenos estão abertos. Todos os mercados, padarias, fruteiras são todas abertas. Isso está preservado. São locais essenciais. Mas, de qualquer forma, nós não podemos fugir, e a responsabilidade que temos com a população, que todas as decisões são difíceis. É preciso ter paciência, né? É preciso ter liderança também, para que a gente possa cruzar essa etapa difícil. Né? Nós precisamos chegar lá do outro lado. E precisamos chegar do outro lado da melhor maneira possível. Sabemos que vamos ter perdas no meio desse tempo, mas nós temos que ter consciência disso, da responsabilidade, né? E do peso das nossas escolhas, que não são fáceis, né? Que não são fáceis. Alguns sairão prejudicados, todos sairão prejudicados, alguns mais, outros menos. O que nós temos é que, talvez como sociedade, dividirmos esses riscos dentro da sociedade para que cada um perdendo um pouco, a sociedade como um todo perca menos. Eu acho que essa é a... Paulo, a saída. essa decisão, esse momento, é um momento muito próprio. É como o que acontece com os oficiais generais. Você sabe qual é o grande drama dos oficiais generais? Eu vou lhe dizer. É decidir quem vai morrer. Se é o seu filho, quantos vão morrer, porque haverá perdas. Haverá perdas. E é um momento muito difícil, por isso que eu falei para você, eu não tenho os dados aqui para saber quais as medidas que estão sendo tomadas nesta direção ou noutra. Eu posso avaliar consequências. E aí eu concordo com você, eu concordo com o desembargador. Ou seja, nós teremos sim algumas consequências econômicas que nós vamos levar muito tempo para recuperar. Isso é evidente, isso é um fato. Agora, e as por medidas... decorrência do coronavírus, outras pessoas morrerão por outras causas. Sim, olha só. Eu não estou dizendo... Você sabe perfeitamente que depressão o SARS... é uma delas. O SARS, nos anos 90, matou 7 vezes mais do que está matando o corona. O HN1, foi o ano retrasado, matou 3 vezes mais do que está matando o corona. E nós não tivemos nenhuma dessas medidas. É certo que a propagação desse vírus está acontecendo agora, porém, e aí eu coloco aos nossos telespectadores, a senhora e o senhor que estão nos assistindo, a China, ela deixou de comunicar em tempo hábil? Deixou. Ela escondeu o que estava acontecendo em Wuhan e outras localidades. O prefeito se demitiu. Demitiu por não ter dado o devido valor exatamente. A essa catástrofe. Então existe sim... Existe ainda um pouco de dignidade nas pessoas. Uma responsabilidade de uma ditadura comunista que, por causa disso, pela falta de liberdade que existe naquele país, fizeram o que fizeram. Então, eu vejo assim... Então vamos atacar o maior parceiro comercial do Brasil. Não, eu não estou atacando, tio. Eu estou trazendo fato. Eu não estou atacando, eu não estou falando de... Eles fizeram isso é um fato. Eles têm responsabilidade sim, Paulo.
E olha só, eles vão comprar Quando de é que quem? o prefeito Certo? Se eles não comprarem do Quando é que o Brasil... prefeito de Rubem se demitiu? Olha só. Foi... Dezembro. Não foi dezembro, ok. Muito bem. Eles vão comprar de quem? Se eles não comprarem do Brasil, eles vão comprar de quem? Eles vão continuar comprando comida no Brasil, tio. Então, por isso pode ofender. Não, olha só, eu não estou falando de Mas ofensa. nós estamos indo porra. para um lado que não vai Não é buscar ofensa. soluções. Eu não estou falando de ofensa. Esse Mas fato, não, mas Paulo, quem está trazendo a teoria da conspiração é o eu brincadeira, também não sou eu. concordo com isso. Mas aí, Paulo, esse teu depoimento aí do que o prefeito lá se demitiu por não ter dado o valor Exato. adequado ao problema tão grave. Perfeito. Nos remete a nós tomarmos atitudes Sim. para evitar que esse problema Não, se não acho que não transforme. tem que tomar atitudes. Eu acho que tem que tomar atitudes uniformes. É isso. Equilíbrio nas atitudes. Mas o que acontece aqui também, só para concluir depois, lá Para na deixar China, claro, eu quero equilíbrio nas atitudes. na Só isso. China, no Japão, na própria Coreia, há uma conscientização coletiva mais forte. O governo lança ou coloca algumas determinações e a população, de forma generalizada, cumpre. O que aconteceu na Itália? E eu Coreia, que acontece Japão, aqui. China, Estados Unidos, pode parar. Alemanha, pode parar. Pode parar 1 mês, 2 meses. Bom, mas então o poder econômico, a estrutura que eles têm. Tudo bem, agora, Paulo. nós Sim, que mas dependemos do nosso trabalho, Não, um mas país, nessa lógica, um então- país que levaram esse caos que nós vivemos hoje, sem estrutura na saúde, esse caos sem recursos para Mas, Paulo, enfrentar problemas como esse. Nessa sua lógica, então, nós não devemos tomar medida nenhuma para manter a economia funcionando. Vou e nenhumas repetir, medidas equilíbrio nas decisões. Equilíbrio. Então Só você isso. acha certo, na sua lógica... Eu já dei a deixar minha lógica. E pessoas no supermercado, na loja, em todo lugar, de forma equilibrada. Não, se tu diluir essas pessoas, tu vai ter a mesma quantidade que estão no supermercado. Ô, Paulo, Hoje, lotando os supermercados. me permita. Eu acho que todos nós estamos falando a mesma coisa. mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa. Tem 2 palavras, assim, que eu acho que a gente tem que capitalizar elas ao máximo nesse momento. Em primeiro lugar é tolerância. Nós estamos vivendo um período diferente. Tolerância. Né? Tu vai no supermercado, não tem todas as coisas que tu quer comprar. Né? Hoje a minha mulher foi fazer compra, não tinha feijão. No Zafra ali da Cavalhada. Não tem hoje, mas vai ter amanhã. Não tem ali, tem do lado. Não adianta a gente cristalizar que é ruim não ter o feijão. E segundo lugar é o negócio da razoabilidade. A Assembleia Legislativa está concedendo poderes para o governador agir na área da saúde, na área da segurança pública, na área da segurança alimentar. Com fazendária com poderes diversos do que aqueles que a legislação permite. O Tribunal do Trabalho está chamando para os seus membros atividade de conciliar, de mediar. Nós vamos ter que nos acostumar com isso. As Forças Armadas já foram É um convocadas. estado de exceção, né? Nós estamos num momento diferente. Agora, tentando, assim, raciocinar de forma proativa, eu acho que nós vamos sair melhores dessa. A hora que nem disse o professor Rossal, a hora que nós chegar do outro lado, nós vamos sair um pouco melhores. Nós estávamos num período de absoluto radicalismo. Radicalismo total. Ou tu é do Bolsonaro, tu não é, tu é do Lula, tu é do Colorado, do Grêmio. Eu acho que nós vamos aliviar um pouquinho essa tensão quando a gente chegar do outro lado. Saber que tem a nossa opinião, tem a opinião do outro, e talvez tenha uma opinião mediana, que é que seja, quem sabe, a melhor razão é a opinião mediana. Então, assim, tentando raciocinar prospectivamente, proativamente, eu acho que nós vamos sair melhor, na hora que nós chegar lá do outro lado. Até porque tem uma situação, né? O vírus nos torna todos iguais. Ele é absolutamente democrático nesse ponto. Excelente. Então, ele faz todos nós pensarmos sobre várias coisas, né? Sobre as nossas relações familiares, as nossas posições econômicas, nossas posições políticas. De forma diferente. E nós temos que aprender a nos respeitar uns aos outros, né? E saber que mesmo um adversário pode ter virtude nos seus argumentos, e assim como eu posso estar cheio de razão, mas vou ter que ceder. Né? Porque nós precisamos dialogar como história, sociedade. Desembargador, o problema é do outro e não é meu, então ele que se vire. Hoje o problema é de todos nós. O problema é de todos. É de todos. Então nós estamos todos no mesmo barco. Eu gostaria de dar um exemplo, acho que até de informação O problema à é de sociedade. todos e a solução é para todos.
Essa semana nós já começamos a ser procurados no Tribunal Regional do Trabalho por várias categorias econômicas, né? Desde categorias mais organizadas até categorias desorganizadas. Qual é a grande preocupação? Empresas enormes e pequenas empresas. Nós não vamos ter salário para pagar no fim do mês. Não temos faturamento. O que nós vamos fazer? Né? Mas, por outro lado, também se vê a responsabilidade de alguns empresários dizendo assim, eu não quero despedir meus empregados, eu vou precisar deles mais adiante. Né? Eu investi, quando uma empresa despede um empregado, ela despede todo um patrimônio de treinamento, horas de trabalho, etc. e tal. Né? Então, e nós temos que, por outro lado, as pessoas que dependem da sua sobrevivência do salário estão absolutamente apavoradas, porque sabem disso. Né? Vou dar um exemplo concreto. Né? Motoristas de ônibus de várias cidades. O faturamento caiu de uma forma absurda. Eram situações que já vinham se depreciando em função de todas as questões do Uber, de outras formas de transporte, etc. e tal. E a situação é absolutamente dramática para essas categorias. O que nós temos que fazer? Só tem uma solução, sentar na mesa de negociação. Segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, já temos mesas de mediação, etc. e tal, para tentar encontrar uma solução. E aí é um segundo problema. Toda a legislação trabalhista que existe, ela não está preparada para essa situação. Não, nós temos definitivamente não está. Nós temos a situação normal. Então, existem muitas lacunas e essa lacuna vai depender... É o estado de guerra. E vai depender da nossa criatividade e boa vontade. Disse a Angela Merkel que nem na Segunda Guerra Mundial a Alemanha viveu um problema tão sério como agora. E mesmo que venha uma medida provisória, uma situação excepcional, etc. e tal, ainda assim vai depender, para ser utilizada, da nossa criatividade. Nós não temos outra saída senão dialogar. Dialogar e compreender as dificuldades que são de todos. Por isso que, nesse sentido, o vírus é democrático. Ele nos coloca todos na mesma situação, independentemente que eu gostaria que todos tivessem a mesma sexual, solução. da cor, da raça, do credo, do credo político. E nós temos que negociar como sociedade, negociar no bom sentido. E aí sim, eu concordo. Né? Se nós aprendermos com esse processo, nós sairemos melhor. Né? O que nós não podemos deixar é o caos e a falta de perspectiva. Mas, desembargador, nós temos que nos colocar... Porque nós podemos perder nesse processo. Nós temos que nos colocar na posição de desespero. Daquelas pessoas que já perderam o emprego, que buscaram uma solução alternativa, seja lá o que for, pipoqueiro, vendedor de cachorro-quente, Uber ou qualquer outra situação, e que hoje perderam até essa situação e tem que alimentar seus filhos. Eu estou de acordo. Tem que cuidar da família. Esse é o segundo problema ainda mais grave. Porque tudo aí isso quem tem que dar a solução? É o Estado, porque quem criou o desemprego é a má gestão pública. Tudo isso que nós estamos falando, né, para uma pessoa que está empregada, ela ainda tem alguns colchões previdenciários, tem o seguro-desemprego, tem o fundo de garantia. Agora nós começamos a nos dar a importância do fundo de garantia. E ainda um problema que poucos estão falando. Muitos já sacaram o fundo de garantia. Né, nessas questões para reativar a economia, que, enfim, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, mas muitas pessoas vão buscar seu fundo de garantia e já não vai ter, porque sacaram antes. Né? Então, aí a importância... Como é a questão do adiantamento do 13º no previdenciário. Exato. Nós temos uma rede de proteção social. Bom, não resolve o problema. Esses trabalhadores formais, eles têm uma rede de proteção social. Agora nós temos os informais, que é os que o senhor está se referindo. Esses não têm nenhuma proteção. Aí tem que ter uma ação direta, né? Porque daqui a pouco nós teremos pessoas desesperadas. Né? E pessoas desesperadas tomam atitudes descontroladas. Né? Então, e essas pessoas o presidente Bolsonaro falou nisso hoje. Então, o governo anunciou algumas medidas em nível federal de auxílio às pessoas, mas... R$200 por... Essa talvez seja a situação mais dramática que nós teremos que pensar. E aí tem que ter uma ação direta, né? Como um cheque social, algum valor para pelo menos dar a possibilidade da pessoa sobreviver, cruzar, né, com vida e com alguma dignidade durante toda essa catástrofe, porque é uma catástrofe. Eu já não estou nem mais nessa... Para mudar um hábito, antes disso, o nosso grande brigadeiro Raul José Ferreira Dias, para mudar um hábito, vamos ouvir todos este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá.
Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Viu só, Brigadeiro? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Apesar das discussões, a gente sempre procura o bem-estar. Pois é. E agora vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Desde 2018, o Cremers está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade, assumindo, assim, importante papel no debate dos grandes temas da saúde. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o Cremers se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. Cremers em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, meu caro presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, né? Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção, cooperado Unicred, não espere o dezembro chegar. Olha, a Unicred se antecipando aí, viu? É iniciativa privada. Antecipe seu 13º salário e deixe a prosperidade vir antes. Aproveite os benefícios especiais que só você pode ter. Os valores da antecipação entram direto na sua conta e a liberação é rápida e segura. É o pagamento que nós temos que sempre ter a preocupação. Ele é parcelado e cheio de exclusividades. Fale com o seu gerente Unicred e saiba mais. E vamos agora ao quadro de saúde. E eu gostaria que o presidente da Assembleia anunciasse o nosso quadro de saúde aqui no Pampa Debates. Grande líder aí que está fazendo um trabalho já há bastante tempo na nossa Bienal do Mercosul, que agora também está sob avaliação aí de como será nesse ano, em função do que estamos vivendo. Então, o quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Sabe que a doutora Daniela Cornélio me contou que a melhor maneira de prevenir o câncer de colo de útero é vacinar todas as meninas entre 8 e 12 anos de idade contra o vírus HPV. E que a vacina contra o HPV é gratuita, basta ir ao posto de saúde. Maravilha, não é mesmo, Paulo Sérgio? Prevenção é tudo. Um abraço. Um abraço ao doutor Gilberto Schwartzman. Os senhores acham que nós podemos chegar ao ponto de uma histeria ou ela já existe? Não, eu não vejo histeria, mas vejo uma situação de pânico. Por exemplo, lá em Canoas, onde eu estou residindo agora, eu fui almoçar e tinha um senhor, né, um pouco menos jovem do que eu, né, ele levantava com a máscara, ele levantava a máscara, colocava a comida e mastigava. Eu não sei, o ambiente estava bastante folgado, porque são poucas as pessoas que estavam lá. Eu não sei se realmente tem essa necessidade. Então eu vejo uma preocupação exagerada, né? E aí eu entro, né, volto a falar, né, tanto do SARS quanto do H1N1, né? O porquê que naquela ocasião, né, as coisas andaram normais. Havia preocupação e havia as medidas todas que algumas pessoas... Mas então, os senhores do direito, aqui eu quero aproveitar, o que é uma histeria coletiva? Descontrole, né? Descontrole generalizado. Eu acho ainda que nós estamos um pouco distante desse quadro. Talvez mais em algumas situações dos supermercados, por exemplo, as pessoas, e teve alguns casos de desabastecimento de alguns produtos, as pessoas indo, né, de forma desesperada, claro... Mas não teve histeria. Ouvindo notícias do que está acontecendo em outros países, então as pessoas ficam imaginando, né, que isso possa chegar a acontecer aqui também. Então talvez isso provoque algum tipo de reação mais exagerada, né? Mas claro que as pessoas estão com medo, estão com pânico, e nós temos que ter toda essa compreensão, um momento de muita solidariedade acima de tudo, né? De bom senso, de equilíbrio, para que as medidas sejam tomadas, preservando a saúde, mas também, dentro do possível,
preservando a atividade econômica, e eu concordo, Paulo Sérgio, né? Com aquelas pessoas que têm que produzir ou trabalhar para ter qualquer tipo de renda. Tem esses vendedores ambulantes, por exemplo, ou pessoas que sobrevivem de jogos no entorno dos estádios de futebol, de eventos, de shows, que tem aquele recurso programado já para levar alimentos para sua casa, para sua família. Então, é muito duro, é muito difícil essa situação que está ocorrendo, né? E buscar esse equilíbrio é o grande desafio de todos nós, né? A histeria pode ser a perda de controle ou o estado catatônico de não fazer nada também. Então, é uma manifestação da histeria, né? A pessoa ficar absolutamente paralisada. Eu acho que o caminho é o caminho intermediário, né? Nós não podemos nem exagerar, mas também temos que ter a responsabilidade de saber que a questão é grave. É grave, mas é possível tomar algumas medidas. O que eu penso como pai de família, vou falar agora, e não como magistrado, né? E que sempre diria para minhas filhas, pensa o que tu podes fazer no teu entorno. Eu acho que se as pessoas pensarem assim, o que eu posso fazer que está ao meu alcance para colaborar? Se está ao meu alcance para colaborar, não sair de casa, não participar de reuniões porque é pelo bem comum, então eu vou fazer isso, né? Se é higienizar as mãos. Eu acho que essa é a primeira atitude, a atitude da responsabilidade individual. A segunda atitude também é ter um pouco de confiança nas autoridades, né? Nós temos uma democracia forte, né? E tentar também minorar o papel das críticas. Temos um poder legislativo atuante, um poder executivo atuante e temos um poder judiciário atuante. Com todos os seus defeitos, estão agindo. Então, eu acho que esse é um momento também de ter a serenidade de saber que não existe executivo, legislativo, judiciário forte se não tiver uma sociedade forte, porque é a sociedade que sustenta tudo isso. Então, empresários se mobilizam, né, nesse sentido, sindicatos se mobilizam nesse sentido, igrejas devem se mobilizar nesse sentido, associações profissionais, né? Nós temos, vamos falar aqui da que está mais ao alcance do judiciário, a OAB, os médicos, os dentistas, os enfermeiros, né? E também, né, as universidades. Eu acho que toda a sociedade civil tem que também sustentar as atividades do governo. O governo sozinho não faz nada se não tiver a sociedade civil. Mas a sociedade civil precisa do governo, né, dessa liderança. Temos o Exército, temos as Forças Armadas, ou seja, nós não estamos tão desamparados assim, né? Temos um sistema de saúde com todos os seus defeitos, que é capilarizado, ele está em vários locais. E aqui não é uma questão, né, eu posso falar isso, não tenho nenhuma vinculação política, sou um servidor público que penso no bem de todos, né? Acho que nós precisamos unir isso, assim, serenidade, liderança e dizer assim, vamos passar, temos que ter esperança, vamos passar por isso, mas pensar o que eu posso fazer e que está ao meu alcance aqui do lado, né? Se está no meu alcance do lado, eu posso resolver. Eu perguntei sobre essa expressão que parece grosseira que o presidente fez, mas é que muitas vezes o presidente Bolsonaro, viu, Brigadeiro, ele pensa certo, mas diz de forma equivocada. Eu vou te dizer... A questão da histeria é uma preocupação, claro que é uma preocupação, mas não dá nem para chamar de histeria. Daqui a pouco há um descontrole, o senhor usou a expressão correta, há um descontrole da sociedade, aí começa as invasões a supermercado, começa a depredação, começa porque as pessoas acabam, que estão sofrendo especialmente, acabam perdendo seu controle. Eu acho que descontrole. Eu, no início, fiquei chateado com o presidente Bolsonaro, mas ele, no fundo, ele tem razão. Ele tem que cuidar disso. Quando o Lula falou em Marolinha, todo mundo gozou, debochou, enfim. Mas o que ele vai dizer? Não, estamos à beira de uma catástrofe, vai ruir tudo, a economia brasileira está combalida. Ele falou em Marolinha, acabou pegando as reservas que o Brasil tinha e trucidou quando ele deveria ter aproveitado. E o presidente Bolsonaro agora fez essa manifestação que foi forte aí, que irritou tanta gente, mas há que ter cuidado com isso. Sim, mas é exatamente... É o caos social. É o caos social. É exatamente o que eu queria falar. Você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Você só não pode falar a qualquer hora, de qualquer jeito ou em qualquer lugar. Então, a pessoa tem que ter o equilíbrio, certo? Para poder dizer, olha, eu posso dizer qualquer coisa para o senhor. Eu só não posso dizer a qualquer lugar, a qualquer hora ou de qualquer jeito. Você tem maneiras de você falar isso.
Então, muitas vezes isso ocorre sim, né? E o meu presidente me desculpe, mas eu também tenho muitas coisas que eu não concordo. Deputado Hernando e Paulo, já não há emprego para todos. Com essa histeria exacerbada, vamos ao fundo do poço. Se todos lembramos de ter higiene todos os dias, teremos no mínimo que ter respeito com a doença. Não só quando estoura uma pandemia como essa. Viviane Nunes dizendo. Perfeito. E aí eu citei o exemplo do que aconteceu no Japão, na Coreia, na China. Comparando com o que aconteceu na Itália, na França, na Alemanha. Lá a população, de uma forma geral, ela teve precauções, atitudes, agiu rápido, seguiu orientações e eles conseguiram superar o momento com mais rapidez e com menos impactos. Até foi feita uma avaliação estatística desses lugares, desses países. Quando chega no número 50, você tem um crescimento exponencial porque o vírus ele tem uma disseminação muito rápida. Então, nós estamos chegando muito próximos desse o vírus dado. É vagabundo, mas ele é poderoso na transmissão. Na disseminação, exatamente. É muito rápido. Então, e principalmente ele ataca essas pessoas do grupo de risco, que hoje em torno de 20% da população gaúcha estão nessa faixa. É o mesmo caso da Europa, principalmente da Itália. A idade média na Itália, Paulo, está chegando a 50 anos. De idade média da população italiana. Certo? E você sabe, eu morei na Itália e isso é verdade. Sou bandido militar do Brasil. Certo? Então, a economia italiana, o que ela depende do turismo é uma brincadeira. Falando em turismo, aqui na área do entretenimento, dos bares e restaurantes, isso é um outro setor extremamente afetado. O turismo, o Gramado cancelou Hoje eu fui almoçar naquele Butri, na Lucas de Oliveira. Cheguei lá, o restaurante não estava funcionando, só tinham 6 hóspedes. No fim, o cara resolveu nos servir lá um almoço, só tinha eu e o nosso cliente lá para almoçar. E enquanto nós almoçamos, 2 clientes saíram, ficaram só com 4 ocupando o hotel. E até amanhã resultará em 0 e não tem nenhuma reserva programada. Então, 2 laguetos já fecharam as portas. Eu saúdo aqui a fala do desembargador. Acho que nesse momento, na área trabalhista e todas as demais áreas e setores, se precisa ter muito bom senso e equilíbrio, porque nós estamos vivendo um estado de nunca visto na história recente, excepcional. Eu até quero fazer um registro aqui, o pessoal da Associação de Avicultura do Rio Grande do Sul e do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, que são setores importantes que, inclusive, têm uma mão de obra intensiva dentro dessas indústrias, estão muito preocupados e, ao mesmo tempo, nós não podemos parar com a produção de alimentos porque pode gerar um desabastecimento. Então, os setores estão preocupados, tomando todas as medidas e protocolos na prevenção à saúde. O Neymânica, Paulo Sérgio, até inclusive falei com ele, está nos assistindo lá em Não Me Toque, sobre o abastecimento também de matéria-prima, de milho, porque tem os animais no campo lá, tendo que ser alimentados para poder depois transformar em alimentos. Então, é todo um processo que está envolvido, não é uma coisa muito simples como eu comparei antes. Às vezes um escritório, você tem uma facilidade melhor de você diminuir o pessoal, revezar turnos do que numa empresa, numa indústria, numa agroindústria. O que nós temos que agora é tentar mitigar um pouquinho são essas opiniões dos arautos dos maus ventos, Sim. Agora eu estava vindo para cá escutando o rádio. Não, o Brasil ia crescer 2%, vai crescer 0,2%. Mas isso é impossível da gente prever agora. Impossível cá para nós. Tudo pode acontecer. Tu vai almoçar num hotel, o hotel não tem hóspede. Não tem, os restaurantes estão fechados, as indústrias estão fechadas. Do jeito que está, nós vamos baixar. Mas nós não podemos ficar dizendo isso. O Kowalski aqui de Gravataí, ele agora apagou. Ele apagou Nem 2 ficar mensagens. Impressionado. Ele apagou 2 mensagens. A realidade que se apresenta é essa. A realidade é essa. Nós vamos ter dura, que real. Jogar o jogo e beber a pinga. Kowalski apagou 2 mensagens que ele mandou aqui da Justina. Ele botou que eu sou a favor do trabalho e contra a vida. Não, eu sou a favor do trabalho, porque o trabalho gera vida. Para mim, o fator mais importante na minha vida é o trabalho. Evidentemente. E segundo é a família. A pessoa sem trabalho destrói a própria família. Isso é uma concepção minha, e eu tenho direito de ter, como respeito com qualquer outro. Agora, ele disse que, no mínimo, eu sou contra
os médicos, o pessoal da saúde estavam trabalhando. Ele apagou agora, não sei exatamente. Mas eu não sou a favor de trabalhar. Eu sou a favor de todos Paulo, trabalhar. Sabe que lá no nosso condomínio... O nosso presidente da Assembleia Legislativa inteligentemente tentou deturpar o meu pensamento aqui. Eu sou a favor do trabalho. Tu está sendo injusto com o nosso presidente. Está sendo injusto. Eu sempre... Hein, brigadeiro? Ele sempre... Não. Mas é o papel dele. Aliás, eu recebi uma mensagem do Neymânica que disse para me transmitir: o Paulo Sérgio, deixa o brigadeiro fazer essa manifestação que eu quero ouvi-lo. Neymânica, lá de Nome Toque. Obrigado, um grande abraço ao Ney. Ele gosta do brigadeiro que eu vou te dizer. Ô, Paulo, dialogando com esse sentimento... Tem um colega nosso aqui que adora brigadeiro. Dialogando com essa tua ponderação, que as pessoas gostam do trabalho, lá no nosso condomínio nós temos 42 empregados, né? A gente separou 6 funcionários que estão acima dos 60 anos para deixar eles em casa, né? Desses camaradas, a metade deles não queria parar de trabalhar. Eles querem seguir trabalhando. E aí tu brigou eles ir para casa? Não, seguir trabalhando, porque é o costume, o trabalho, o homem se entrega para o trabalho de uma certa forma, porque aquilo ali, Paulo, é um dos amores da vida dele. Um sentimento de tristeza, até nós conversamos antes, de tristeza, a cidade está triste, o país está triste. Porque você vê a tua empresa, o teu local de trabalho fechado, isso é uma coisa que nunca se viu na história. Né? Então, mas nós temos que ir ao ponto final, Elaine. Nós não temos... Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada, e Casa Valduca. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. A linha de espumantes 130 da Casa Valduga é uma homenagem aos imigrantes italianos que fizeram do seu trabalho um legado, com criteriosa seleção da matéria-prima, que é elaborada com método tradicional e repousando nos 36 meses na maior cave de espumantes da América Latina. Tornou-se assim o mais consagrado espumante brasileiro. Casa Valduga, momentos que marcam. Brigadeiro, o seu ponto final. Só daqui, só para relatar aqui, 542 WhatsApp. Eu fiquei a maior parte do tempo aqui, na minha sala de vídeo aqui, com 25 pessoas ao mesmo tempo. Isso para uma sala de vídeo de um brigadeiro realmente é muito. Certo? Isso é reflexo, Paulo, do Pampa Debate. Mas eu queria, no nosso ponto final, dizer, Paulo, é um momento muito, muito delicado. O Brasil nunca passou, porque nós nunca tivemos, a exceção da Guerra da Tríplice Aliança, nós nunca mais tivemos absolutamente nada, né, que fosse parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Então, há que se ter, sim, confiança, afinal de contas, nas 3 esferas, tanto no governo federal, quanto no estadual, quanto no municipal, existem pessoas de responsabilidade que estão 24 horas debruçadas sobre o problema e as soluções virão, umas mais fortes, outras menos fortes. Deixar aquele meu abraço e um beijo especial para minha irmã. Beijo não, cotovelaço. Beijo e abraço não pode mais. Mas para Simone Sabim, lá em Canoas, minha irmãzinha que está lá, fazendo um trabalho muito bacana. E para a Laídes, que está aqui desde o início nos acompanhando e fazendo seus comentários. Laídes, um grande beijo para você. O senhor não perde o romantismo. Marcelo de la Justina, seu ponto final. Eu assim... conclamo as pessoas de bem, as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, que nesse período que a gente está em quarentena, em confinamento, brigadeiro, que a gente trabalhe com a teoria do ócio criativo. Vamos pensar, como o desembargador Rossal está falando para nós, o que nós podemos fazer para o nosso próximo, para quem vem embaixo da gente na pirâmide social. Não adianta a gente achar que o Bolsonaro vai mandar 1.000 cruzeiros para cada um que está desempregado, para o eletricista. Vamos tentar manter esses prestadores de serviço, vamos tentar manter os funcionários da casa, porque isso aí, ele vai dar efeito logo em seguida, sabe? Para a gente poder sair melhores, conforme eu tentei apregoar aqui no meu discurso inicial dessa grande crise que está nos assolando. Queria mandar um abraço especial. Continência. Dr. Nilson Paim de Abreu, meu sócio de escritório, está com 83 anos, está guardadinho dentro de casa, né? Meu sócio lá
minha construtora lá na praia, o Renato Silveira, e 2 amigas lá da cidade de Guaporé, que estão nos assistindo. Guaporé? Guaporé. A Nayara Crescente e a dona Jussara Escomasson. Fica minha saudação especial para essas pessoas. Maravilha. Terra dos postais, né? Isso aí. Os dois gêmeos, né? Isso aí. O Alexandre e o Fernando Postal. Um abraço ao pessoal lá de Guaporé. Meu caro desembargador Russal, nosso vice-presidente do TRT da 4ª Região. Eu acho que a primeira questão que nós temos que falar é a esperança, né? O exemplo, ele é poderoso. Se eu der um exemplo negativo, eu contamino com o exemplo negativo. Se eu der um exemplo positivo, eu contamino com o exemplo positivo. Então, nesse sentido, é bom enxergar o que está acontecendo ao lado. Eu posso falar pela minha instituição. A Justiça do Trabalho vai enfrentar com toda a sua força, com toda a sua capacidade para colaborar dentro do seu nicho. Se cada um fizer a sua parte, nós sairemos dessa crise melhores. Aprenderemos a negociar, aprenderemos a respeitar as diversidades e construiremos soluções melhores. Então, eu acho que o nosso comprometimento é dar exemplos positivos. Eu, como juiz do trabalho, acredito na minha instituição e vou lutar 24 horas por dia para dar o melhor exemplo para a sociedade, para que nós possamos superar esse momento difícil. Presidente da Assembleia, deputado Paulo Sérgio, o momento é de extrema, acima de qualquer outra coisa, solidariedade. Eu também gostaria de eu só penso numa pessoa nesse momento, a dona Ruth, 90 anos, vai completar agora no dia 30 de abril, corajosa, uma alegretense da pura cepa, minha mãe, e com a qual eu tenho nos assistindo. Maiores... Eu tenho né, uma admiração especial pelas pessoas corajosas, e a pessoa mais corajosa que eu conheço é a dona Ruth, com toda a sua força, sua vitalidade e corajosamente enfrentando toda essa pandemia e sempre dizendo assim, vai meu filho, faz o que tu tem que fazer, trabalha e incentiva os outros. Então é para ela. Brigadeiro, Não, é porque ele caça, né? Mas eu acho que Não, eu não caço, quem caça é o senhor. Não. Se eu for piloto de caça... Não, é verdade, mas eu acho que hoje, Paulo, mais do que em outras ocasiões, uma continência realmente solene, né? Para os profissionais da segurança pública e os profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente, que para esses não tem hora e não tem retiro, não. Está todo mundo lá. Perfeito. Né? Então, por isso teremos, em vez de panelaços, abraços. E aplausos. Aplausos. Então, é isso. Eu tinha pensado que o senhor tinha dado a continência, falou em 500 moças aí, que eu digo, já é continência. Paulo Sérgio, o momento é de extrema solidariedade acima de qualquer outra coisa. É um momento difícil e o parlamento também, através dos colegas deputados e deputadas, de todos os nossos servidores, mesmo com as atividades reduzidas, nós estamos 24 horas atentos e buscando construir soluções que não são simples, não são fáceis, por mais que a gente possa divergir, mas o foco das nossas ações é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Solidariedade, né, com as ações para prevenir a saúde, para preservar vidas, solidariedade com aquelas pessoas que estão, por não ter o trabalho, a continuidade das suas atividades, estão muitas vezes com dificuldade de colocar alimentos na sua casa, não por não ter disponível nos supermercados, mas por não ter dinheiro, literalmente dinheiro para comprar alimentos. Então, é um momento sensível. Eu recebi uma mensagem aqui do Cláudio, da Casa do Marquês, né, que é exemplo do que foi dito aqui. Os restaurantes todos estão praticamente fechando as portas, não comportam mais manter as suas atividades abertas, assim como os artistas, que é uma outra... Foi dito aqui, o pipoqueiro, o engraxate, o barbeiro, os artistas que muitas vezes aqui da cultura regionalista gaúcha trabalham os finais de semana para levar alimentos durante a semana para suas famílias. Veja a dramática situação de pessoas, de famílias, de seres humanos que estão enfrentando nesse momento, Paulo Sérgio. Então, deixo aqui também o nosso compromisso de continuarmos aí com muita determinação, juntos, os poderes todos precisam se dar as mãos nesse momento, a sociedade, os gaúchos e gaúchas, acima de tudo, ter solidariedade para que possamos fazer essa travessia, né, do enfrentamento do coronavírus o mais rapidamente possível e depois administrar as consequências dessa paralisia econômica que nós com certeza teremos. E eu também presto aqui a minha continência
a todos os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, a todos aqueles que estão trabalhando, colocando em risco a sua própria saúde para salvar vidas, né, na área da segurança, né, em outros setores do serviço público mesmo, que estão dando continuidade, os fiscais agropecuários que estão lá nas plantas, trabalhando para que os abates possam continuar, são pessoas, seres humanos que estão colocando em risco a sua vida para poder ter alimentos para também salvar vidas. Então, a todos esses profissionais, a minha continência, o nosso respeito, a nossa consideração, e juntos aí vamos, se Deus quiser, superar essa dificuldade o mais rapidamente possível. De aniversário hoje o Celestino Guini, aniversariante do Sul, né? Jânio Mendes Aires, do nosso Transurb, ia falar do Transurb aqui, mas já passou, agora não tem mais tempo. O nosso jornalista Júlio Ribeiro, um grande abraço ao Julinho. Clênia Maranhão, também de aniversário. A Simone Corrauchi, o Roberto Zamberlan, a Márcia Faria, o Flávio Kultz está de aniversário hoje, grande figura, o Guilherme Bilibil, o Mohamed Parrini, que é superintendente do Moinhos de Vento, um abraço a ele, o Anderson Zotz, entre tantos, né? Laura Schirmer, Carlos Alberto Schitz, que foi superintendente do Senar há muito tempo, a Brisa Curtis, o Zé Benedito Ledur, grande Ledur, força aí, meu querido amigo, grande figura, foi presidente da nossa Sojipa, a Ilane Krieger, o Davi Medina da Silva e o general Geraldo Antônio Mioto. Hoje eu mandei uma mensagem para o general Mioto, dizendo que hoje não é mais tempo de beijos e abraços, né? É tempo de cotovelaços, né? Então eu mandei meus cotovelaços. Para ele uma continência. Tem muitos que estão... Não, e a minha continência vai para ele, vai para o pessoal da área de saúde também. Eu me solidarizo com este pessoal todo que está no sacrifício aí defendendo vidas. E acho que vou também para os meus aplausos hoje, porque realmente é um segmento hoje definitivamente importante para todos. E a minha continência também para o Nestor Hein, que ontem me ligou, teve a preocupação com o programa aqui, nós estávamos em 7 aqui no programa, para deixar o programa assim como nós estamos, com 5. Então, é o nosso produtor do programa, o Nestor Hein. Seguindo o protocolo da saúde, como todos, olha aqui, o Milton Machado está de quarentena, o Mário, mas não está de quarentena porque as pessoas com mais de 60 têm que se cuidar, né? O Mário Darós também está recolhido, o Neymânica está recolhido, que eu achei que é impossível o Neymânica se recolher, está lá, recolhido em casa, nos assistindo, lá em Não Me Toque. Então, a todos eles aí, o meu abraço, a minha continência, amigos do peito. O general Mioto, em especial, pelo aniversário. Grande figura. O general Mioto, que está indo, sobre meus protestos, acho que de toda a sociedade brasileira, para a reserva, né? Porque não tem como, né? 65 anos, convenhamos, com notório saber, um preparo físico extraordinário. Está muito bem o general Mioto para ir para a reserva. Mas acho que o Bolsonaro, se tiver sacada, né, ele... Vai ser aproveitado, tranquilamente. Então, mandar um abraço para bem do Brasil, né? Pedro Luiz, que é o vice-presidente da Asgave. Um abração para ele também. Um abraço aí. Obrigado, Marcelo de la Justina. Continua com as medidas fortes lá no condomínio. Né? O homem está numa linha dura lá que eu vou te contar. Mas está difícil segurar aquele povo lá. Não é fácil. Mas vai. Vai tranquilo. Obrigado, Hernani Paulo. Aí, sucesso. Obrigado ao nosso querido vice-presidente do TRT4, Francisco Rossal de Araújo, e ao brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Deu 600 abraços hoje, mas tudo bem. Não, o Pampa Debates é na segunda-feira, claro. Não entendi. Eu começo assim, eu não vou entender, né? Eu não consigo. Eu vou agora passar a lençometria para vocês. Tá? Isso aqui, ó, espetacular, da Center Erótica. Isso, obrigado. Que está ali no Mãe de Deus Center e lá na rua dos Andrades da Galeria do Rosário, a loja 33. Espetacular. Ô Paulo Sérgio, lá de Não Me Toque, além do Neymânica, o Queixinho também está mandando O Queixinho foi o presidente da Câmara, né? E também teve uma ação hoje muito importante, quero aproveitar o momento para registrar. Obrigado. Tem muitas indústrias aí fazendo doações de álcool, né, aqui para o Rio Grande do Sul, e tinha dificuldade do Estado em fazer o envasamento, o engarrafamento. E hoje a empresa Cameira, lá de Santa Rosa, se colocou à disposição gratuitamente
né, para fazer, embalar esse produto que está vindo para o Rio Grande do Sul para atender hospitais, enfim, né, a área da saúde e a população de maneira geral. Então, fazer esse registro lá, a empresa Cameira, que gentilmente lá através de um contato. Eu acho que vale a continência para o senhor também, meu presidente da Assembleia. Para o senhor, para o Eduardo Leite, para o Marquesan, para o presidente Bolsonaro, que estão tomando todas as medidas possíveis. E eu reitero aqui, eu quero equilíbrio em todas, em tudo aquilo que for dificuldade, mas também for benefício. É só isso que eu reivindico, equilíbrio. Me permita uma última sugestão. Quem sabe recomeçamos o programa para continuar essa conversa que está boa. Tá tão boa. Olha, o que a Vera Armando faz ali? A Vera Armando hoje está de azul. Pois é. O presidente o cônsul do Inter veio de azul hoje. É um bom sinal aí o fim de semana. Lá, azul através e branco. do Anderson Mantei lá de Santa Rosa, nós conseguimos aí essa gentileza da empresa lá para fazer também essa ação importante para o nosso estado. Entrasse em quarentena, não? Não, nós estamos a todo vapor. Mas também está novo ainda, tio. O cara está com 54 anos, não chegou a 60. Eu acho que nessas horas, todos os deputados, quem tem função pública e responsabilidades daquele desembargador, e cada um na sua área profissional, na imprensa, Paulo Sérgio, também, que tem um papel fundamental. Eu acho que nós temos que assumir as funções e ir para a linha de frente exatamente para a gente poder, para não de dar forma histeria. coletiva, exatamente, para não gerar histeria. Dar o exemplo. Obrigado, Hernani. Obrigado. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates e vem aí a Vera Armando com o nosso Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta.